Olá a todos, meu nome é Douglas Baioco do canal Ajuda Digital, do site www.ajudadigital.com.br. Estou voltando aí com vocês com a nossa série de vídeos sobre Azure. Aí hoje eu vou falar de um assunto aí que me pegou aí nesses últimos tempos e nem todo mundo conhece muito bem, que é a série B de máquinas virtuais da Azure. Tá? Esse é um assunto que é interessante, né? Um assunto que é pouco conhecido aí de quem utiliza um pouquinho de Azure. Então hoje a gente vai entrar em mais detalhes aí em relação a essa série de máquinas, para que ela serve, né? E por que ela precisa de um tópico especial para a gente falar dela. Né? Então hoje a gente vai falar sobre a série B, né, de máquinas virtuais da Azure. Tá? Bom, primeiramente o que é essas séries de máquinas? Na Azure você tem divisões de tipos de máquina com propósitos distintos. Então, por exemplo, você tem uma série de máquinas, a série D, você tem a série E, você tem a série B. Então, para cada tipo de serviço específico, né, para cada tipo de aplicação que você for utilizar, você pode separar essas máquinas virtuais dentro dessas séries, né? Elas vão te dar algum benefício aí de acordo com a aplicação, né? Quais benefícios? Você pode ter benefício de custo, benefício de desempenho, benefício de uma série de características que cada uma dessas séries tem para te oferecer em particular, né? Então hoje eu vou comentar para vocês sobre a série B, tá? O que é a série B dessas máquinas virtuais? É o que a gente chama de burst table. O que é um burst table? É uma máquina estourável. É até estranha a tradução, mas é exatamente isso. É uma máquina que você estoura o uso dela. Né? Como assim estoura? Vamos supor que você compra, você contrata aquela máquina da série B para você utilizar no seu dia a dia. Tá? Essa máquina ela trabalha com o que a gente chama de baseline. O que é esse baseline? É o consumo mínimo, né, que essa máquina vai fazer dentro do que ela foi concebida. Então você colocou a máquina lá com duas CPUs e 8 GB de RAM. Então ela vai ter o consumo mínimo aí de cerca de 20%. Tem uma tabelinha, se vocês quiserem mais detalhes sobre qual é o baseline de cada um dos modelos da série B. Aqui vocês têm um link, tá? Vou deixar esse link na descrição do vídeo. Esse link vocês vão ter direto lá a documentação da Microsoft com detalhe, com tabelinha, com bem mais fácil. Mas imagina assim, ela tem o que a gente chama de baseline. Quando você contrata essa máquina, você vai utilizar pouco dela. Vamos supor assim, eu acabei de criar essa máquina, o consumo de CPU de processador dela, o consumo de processador dela está muito baixo. Esse consumo muito baixo, casa aí de 5, 10% do processador, ele vai começar a te gerar créditos. Aí esses créditos, eles vão sendo acumulados, e aí no momento que você precisar utilizar essa máquina 100%, você vai gastando esses créditos, tá? Então ela é uma máquina que ela foi feita para isso. Ela foi feita para você utilizar ela pouco e em alguns momentos você gastar o máximo do desempenho dela. Tá? Qual que é a grande vantagem disso? Custo. Né? Você vai ter um custo muito menor numa máquina dessa do que nas outras séries de máquinas da Azure. Então você consegue reduzir custos para algumas aplicações. Tá? Então você vai ter lá, você acumula os seus créditos quando você não está utilizando e você gasta os créditos que você acumulou quando você tem um uso mais intenso dessa máquina. Tá? Vale observar que quando você reseta essa máquina, se essa máquina for resetada e tiver troca física, né, de um node lá dentro da Azure, você vai perder os créditos acumulados. Tá? Então você tem que tomar um certo cuidado aí se essa máquina for, por exemplo, desalocada toda noite, você não vai ter um consumo legal, você vai acabar perdendo esses créditos todas as vezes que ela for desalocada e subir no node novo. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, um exemplo aqui de uma máquina que é do padrão B, né? E aqui você tem, num período aqui, se não me engano, de 30 dias, tá?
Aqui esse gráfico de baixo representa a quantidade de créditos que eu tenho disponíveis, né, acumulados, e aqui é o uso do processador nesse mesmo período. Tá? Vocês podem ver que a relação entre o uso do processador e o consumo de créditos dessa máquina, ela fica evidente. Apesar de estar bem pequenininha aqui as variações no gráfico de crédito, vocês podem ver que, ó, nos momentos que você tem aqui, ó, um acréscimo de uso de CPU, vocês podem ver que a quantidade de créditos começa a baixar. Né? Então ele vai chegando aqui no momento, chegou aqui, baixou. Começou a parar de usar o processador, o gráfico começa a voltar ao padrão. Então aí eu tenho aqui, cheguei aqui num pico de consumo de novo, a quantidade de créditos começa a reduzir. Né? É legal isso, por quê? Porque você economiza dinheiro. Né? Só que numa máquina que você usa muito CPU, que você tem um uso constante de CPU, você vai acabar fazendo com que essa máquina apresente lentidão. Eu já tive casos de que ela chegou em 0 créditos e a máquina ficou quase que inacessível. Ela não tinha CPU suficiente para processar o básico dela. Né? Então, é uma máquina perigosa para você utilizar, né, em determinadas aplicações, mas é uma máquina que vai te dar redução de custos. Né? Onde que você vai utilizar uma máquina dessa? Principal aplicação, recomendada até na documentação da Microsoft, é se você tem um domain server. Né? Sabe aqueles os DCs? Se você tem um DC dentro da Azure, a série B é ideal. Por quê? Geralmente o domain server ele é consumido quando você tem muito acesso de usuário. Né? O usuário vai fazer um login, ele precisa consultar o domain controller. Né? Geralmente isso acontece quando? No início da operação da empresa, né? Se você pegar um horário comercial de manhã, e depois talvez no final da tarde. Né? Então durante o resto do dia, você tem algumas consultas sazonais ali, algumas coisinhas poucas. Então essa é uma máquina legal para você colocar nesse formato. Por quê? Você vai usar ela mais de manhã e durante o dia ela vai gerando créditos para você. Né? Outra aplicação, trazendo aí para um web server. Né? Se você tem um web server, é onde o consumo dele fica mais ali durante o dia e à noite ele fica descansando ali, não tem tanto acesso. Então você acaba tendo aí vantagem na questão de preço quando você for comprar uma máquina dessa. Né? Quando a gente fala em preço, a gente está falando aí em torno, por exemplo, eu peguei aqui algumas séries equivalentes aí, né? Por exemplo, da série D, a série D que é de uso geral, né? Você vai pagar em torno aí de 11 centavos de dólar por hora de uso. Tá? Na série E, que é uma série com uso mais de memória, né, mais voltado para consumo de memória, tanto é que a equivalente aqui da D, você tem o dobro de memória, né, na série E, você vai pagar o equivalente a 16 centavos de dólar por hora de uso. Né? Já na equivalente da série B, você vai pagar 0,09 centavos de dólar. Né? Então você tem aí uma redução de 12% em relação à série D e de 39% na série E. Então você acaba conseguindo economizar e ganhando algum troquinho aí fazendo o uso da série B. Né? Só lembrando que quando você vai dimensionar e escolher, né, qual série você vai querer colocar para sua máquina, você sempre tem que tomar cuidado com qual é o uso, né? Qual é o propósito que você vai fazer dessa máquina. Como eu falei para vocês, a série B, eu já tive casos em que a máquina consumiu mais do que do que tinha de crédito e a máquina acabou tendo um desempenho muito ruim. Né? Então, por exemplo, se você faz uso de uma série B, você pode fazer o quê? Colocar nos seus alertas de monitoramento lá do Azure para te alertar quando a quantidade de créditos restante não for suficiente para manter o desempenho dessa máquina. E você tem que sempre ficar acompanhando. Se você vê lá que, nos últimos 60 dias eu não tive consumo de CPU que limitasse o uso dessa máquina, que diminuísse os créditos, beleza, você pode usar a série B sem problemas. Né? Você economiza dinheiro e é uma máquina que vai te atender aí.
né? Mas tem que sempre tomar cuidado com esgotou o crédito, a máquina vai ficar uma carroça, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Vamos tentar colocar aí mais vídeos aí sobre Azure nas próximas semanas. Quem puder aí ajudar o canal, curta, compartilha, se inscreve lá no canal para a gente continuar produzindo aí mais conteúdo para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.